Que a paz do nosso Senhor e nosso Deus esteja conosco. E essa graça, ela vem, abundantemente sobre nós e sobre a nossa família. Eu quero convidar a você a viver esse momento, Esse é um canal católico, mas esse momento é um momento da partilha do Evangelho, aonde o Evangelho é o nosso caminho, é a nossa salvação, é a nossa fonte de vida, pois é o próprio Cristo que se revela no Evangelho. Que essa graça venha acontecendo na vida de cada um de nós. Quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e vai aí ativando o sininho para receber as nossas notificações e também esteja à vontade nos comentários. Vou agradecer a todos que já é inscrito, a todos que participam, a viver deste momento da escuta da palavra. Que a palavra germine e possam dar fruto em vós. Vamos para a palavra de Deus do Evangelho de Lucas, capítulo 19, vai estar do 26 até o 37. Acabei não colocando ali em cima, mas o Evangelho de Lucas, do capítulo 26 até o 37. Como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e matou a todos. Também do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló. Os homens festejavam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, que exterminou todos eles. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para os tirar. Da mesma forma, quem estiver no campo, não torne atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Todo o que procurar salvar a sua vida, irá perdê-la, mas todo o que a perder, irá encontrá-la. Digo-vos que naquela noite 2 estarão em uma cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Perguntaram-lhe os discípulos: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhe: onde estiver o cadáver, ali se reunirão também as águias. Palavra do Santo Evangelho, que vai nos conduzindo agora a esse momento de fazer esta reflexão. Pedi ao Espírito Santo o dom da sabedoria, o dom do discernimento, o dom da ciência, para que Ele vai derramando sobre nós, para que nós possamos entender a palavra, abrindo nossa mente e o nosso coração, para que a gente possa então compreendê-lo. O próprio Jesus, ele está fazendo um ensinamento, onde muitos acham, essa passagem bíblica, que pode ser aqui que esteja falando do arrebatamento. Nesse arrebatamento aqui, ele aconteceu na Sagrada Escritura, exatamente com Enoque, no livro do Gênesis. Eu não lembro aqui o capítulo, mas está no livro do Gênesis. A gente pode ver aí o arrebatamento de Enoque. E depois
o arrebatamento de Elias. Arrebatamento significa ir para o céu neste corpo que nós estamos. Veja bem, se a gente for ver a passagem onde Enoque foi arrebatado, todo aquele contexto, a gente vai ver por que ele foi arrebatado. Ele viveu antes do dilúvio. Então Enoque viveu antes do dilúvio, foi antes do dilúvio. Todo aquele povo estava vivendo no pecado. Todo aquele povo estava vivendo de uma maneira de... como que eu posso aqui colocar? Né? Nos dias de hoje mesmo. Nos dias de hoje. É como se fosse hoje exatamente. Tinha muitos deuses, tinha aquele Deus que muita gente era fiel, o Deus de... não era o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, mas era o Deus de Todo-Poderoso que construiu os céus e a terra, e ali veio ser contado a história por Adão e Eva. Mas não era chamado um Deus de Adão e de Eva, era chamado um Deus Todo-Poderoso que construiu tudo, né? Então aquelas pessoas também tinham esse Deus. E esse Deus fazia parte da salvação de que aquelas pessoas pudessem voltar para o jardim do Éden, da onde saiu Adão e Eva, da onde eles foram expulsos. Eles queriam voltar, né? Então tinha aqueles que não ligavam, tinha aqueles que não estavam nem aí. Mas como Enoque, ele tinha um desejo muito grande, ele andava sempre com Deus, ele foi arrebatado. Assim está no texto bíblico. E depois do texto bíblico vem também Elias. O que aconteceu com Elias, a gente conhece a trajetória de Elias. Aí depois Elias foi arrebatado em uma carruagem de fogo. Então esse arrebatamento aqui que está mostrando para nós, aonde se juntam as aves dos céus, e tem outra tradução bíblica que vai falar abutres, que quer dizer urubus. Onde está o cadáver, se junta um monte de urubus. As aves que comem cadáver, que comem coisa podre, é o urubus. Então, o próprio Deus pode estar falando para nós que é o velório, que é para nós a nossa morte contínua, agora espontânea, rápida. E se a gente não conhecemos, não sabemos a hora que vamos morrer, mas tem pessoas que vai fazer o nosso enterro, vai fazer o nosso velório, vai velar pelo nosso corpo e vai fazer os sepultamentos. Não vai deixar o nosso corpo aí, né? Vão enterrar. Aí onde é que a gente vai começando a compreender que a passagem bíblica vai mostrando para nós que nós devemos ter cuidado com nossos pecados, que nós precisamos nos converter, assim como Noé. Ele tinha uma grande fé em Deus, ele tinha uma fé que inabalável, ele conseguiu alcançar a graça da salvação, ele e os seus filhos, porque Noé só tinha filhos, a sua esposa e mais 3 filhos que já eram casados. Então Deus destruiu toda aquela humanidade para reconstruir com Noé. Quando reconstruiu com Noé, ficou do mesmo jeito. Então ele pegou um povo para que esse povo fosse salvo, que é o povo de Abraão, o povo judeu. Aí depois ele vem mostrando para nós, olha só o que aconteceu com Ló. Ló era primo de Abraão, e que depois ali houve uma separação de Ló com Abraão. E o que aconteceu com a cidade onde Ló morava, né? Foi destruída quando Ló saiu de lá. Isso também vem constar a nossa fé. O próprio Jesus vai mostrando a nossa fé quando tudo estiver acontecendo. Olha só, quando estiver no campo, vai dizer para não voltar, né?
e depois vai dizer para que quando a gente estiver no telhado, não descer para pegar os bens materiais, né? Lembra da mulher de Ló. Então isso ele vai mostrando para nós que nós precisa converter as nossas vidas erradas, os nossos pecados precisam ser cessados, precisa ser eliminado. Nós precisamos formar uma outra pessoa. Precisamos ser uma outra pessoa. Precisamos estar na graça e viver da graça para que a gente tenha a nossa vida salva. Quem quer salvar a sua vida, quem quer entrar na fama, quem quer ser assim, né, o que o mundo oferece, vai perder a sua vida, né? Vai achar que, não, eu tenho que viver a minha vida hoje, eu preciso, aí começa a fazer tantos pecados, até pecado mortal, não está nem ligando, não está nem aí. Esse não está ganhando a sua vida, esse está perdendo a sua vida. Outro que começa a ser influenciado, ele fala, não, eu não vou, isso não me agrada, esse daí está ganhando a sua vida, está perdendo. O outro vai falar assim, você não sabe o que está perdendo. Ele não está perdendo, ele está ganhando. Você está perdendo grande parte da sua vida com isso, com aquilo outro. Não, você está ganhando, ganhando. No mundo gospel mesmo, eu estava vivendo um momento aqui em que dois jovens, né, grandes assim, influenciador do jovem, a música gospel, um momento que leva os jovens a fazer esse envolvimento com nosso Senhor e nosso Deus, eles foram olhados para trás, começaram a olhar para trás e foram tragados pelos desejos e as paixões do mundo e estão vivendo em pecados. Ah, como estão vivendo em pecado? Ele virou, né, completamente o pecado mortal, onde Deus abomina o homossexual. Eu não estou aqui julgando o homossexual. Eu estou dizendo aqui que a prática é abominável. A prática, o seu pecado. Então você precisa abandonar o seu pecado. É isso que Deus está dizendo a você agora, nesse momento. Você que é jovem, que é homossexual, Deus está dizendo, abandona o seu pecado, converta-se. Olha só o que aconteceu com Sodoma, olha só o que aconteceu no dilúvio. Você não pode perder a sua alma, você precisa ganhar a sua alma. Você precisa perder essas facilidades, essas coisas do mundo. É o pecado, é a essência do pecado, para que você perca essa essência do pecado para ganhar a vida eterna. É isso que o Senhor fala contigo agora, nesse momento. Uma jovem, ela cantava muitas músicas gospel, assim, uma palavra que levava as pessoas a viver a Deus. Agora ela canta música que leva as pessoas a viver uma ideologia ao contrário, né? Começou a fazer muitas tatuagens pelo seu corpo e depois começou a ter uma outra letra de música aonde leva as pessoas a viver assim um momento do pecado, que é o pecado da luxúria. Então, como é que esses dois jovens conseguiu alcançar um pecado tão, vamos dizer assim, uma graça, estava na graça tão grande, que a gente achava que nunca se iria ser arrancado, e foi arrancado brutalmente de uma maneira que não dá para explicar. E a gente está vendo o que a palavra está dizendo. Não olheis para trás. Aquele que olha para trás, ele vai ser tragado. Vai ser tragado. Porque quando a gente olha para trás, a gente vai ver a facilidade que o mundo tem. A gente vai procurar a fazer algo que o mundo oferece. A gente vai querer andar pela estrada larga e deixar a estreita. Por isso não olhe para trás para a estrada larga, olhe para frente para a estrada estreita. Pede sempre ao nosso Senhor e nosso Deus força para que você alcance a graça de chegar até o final dessa estrada estreita, que é o reino dos céus, que é a nossa salvação. É assim que hoje o nosso Senhor e nosso Deus nos convida a viver. Momento
de conversão. Convertei-vos. Não deixai para amanhã a sua conversão de hoje. Convertei hoje mesmo. Amém? Então ficamos por aqui, que essa graça de Deus nos alcance, vai nos iluminando e que nós conseguimos a nossa conversão, o nosso caminhar verdadeiro em Cristo Jesus. Até um próximo encontro e que o nosso Senhor e nosso Deus nos conduza a esse encontro com mais palavra de sabedoria, com mais palavra divina e que a gente possa fazer com que ela germine e dê muitos frutos. Até lá.